o que se chamou de crise americana. É aí que começa, década de 70. 70, 74, 70, 73, 68, 73. Pode mudar pequenas variações entre os vários autores, não é? Mas, no essencial, todos estão de acordo que entre o ano 70 e 75, 74, houve uma mudança muito grande dentro do sistema mundial. Ou, se vocês quiserem, houve um conjunto de mudanças, um conjunto de acontecimentos que caracterizariam sinteticamente o que muitos autores, sobretudo os norte-americanos, chamaram erosão do poder americano, crise do poder americano, crise da hegemonia americana. Aí, na década de 70. Não é? É lógico que há autores, como o que já citamos, Emanuel Wallerstein, que sim, está de acordo que a crise começou aí e seguirá. É uma crise longuíssima. Começou em 70, segundo Wallerstein, e irá, pode ser, até 2050. Não? Uma crise propriamente secular. Não? Tem outros, como Giovanni Arrighi, que também esteve aqui no Rio de Janeiro faz poucos dias atrás, num seminário que houve aqui, não é? Que também pensa, não numa crise do sistema mundial, mas é uma crise da hegemonia americana, que também acha que vai de 1970 até algum momento no início do século XXI que não está completamente claro qual seja. Não importa. Seja que se acredite nisso, não se acredite nisso, estão todos de acordo que entre 70 e 74 aconteceram um conjunto de coisas que pesaram, seja na crise americana, seja na mudança de rumo do sistema mundial. Quais foram essas coisas? São inúmeras, não é? Cada autor cita, não é? Sobretudo quando se inclui na lista acontecimentos internos às sociedades europeias ou à sociedade americana. Eu sublinharia apenas, muito rapidamente, para poder chegar na questão final, não estamos querendo reconstruir essa história, mas eu sublinharia nessa virada dos 70, três coisas que, sobretudo, elas não são novas. Eu apenas quero chamar a atenção para o fato de que elas não são qualitativamente a mesma coisa. Não é? Ou seja, eu diria, no período que vai de 70 a 74, é possível identificar, né, acontecimentos que devem ser caracterizados como grandes derrotas norte-americanas. Sem dúvida nenhuma. E essas, sim, se inscrevem no conceito mais amplo de uma crise da hegemonia ou uma crise no exercício do poder americano, predominantemente militar e diplomático. E aí onde os Estados Unidos levam, digamos assim, o pontapé mais forte. Em que consistiu isso? Quase que se recita isso de memória, não é? Mas, enfim, só para relembrar, reavivar, não é? Indiscutivelmente, Vietnã é o acontecimento, é a derrota, é a guerra mais prolongada, é a derrota mais onerosa, é a derrota mais fragorosa do exército, das tropas americanas, Vietnã. Mas, ao lado de Vietnã, vão as intervenções fracassadas no Laos, a intervenção fracassada na Camboja, não é? O despreparo, o desconhecimento, a surpresa na guerra do Yom Kippur, não é? Que é menos uma questão de derrota, é mais uma questão de total falha dos sistemas de informação americanos e israelitas, não é? A intervenção absolutamente, digamos assim, a intervenção muito pouco bem sucedida ou mal sucedida dos Estados Unidos na guerra da Índia com o Paquistão em 72, não foi? Que deu origem a Bangladesh, tá certo? Para não falar no final da década de 70 na perda do Irã, com quem os Estados Unidos se identificavam profundamente, na Revolução do Nicarágua, o episódio dos reféns no Irã, a invasão do Afeganistão para fechar a década. Não há nenhuma, digamos, diminuição a fazer. Do ponto de vista político, militar e diplomático, foi uma década humilhante para os Estados Unidos. Ponto. Não? E os Estados Unidos assumiram assim, entende? E responderam a essa humilhação tomando várias iniciativas posteriores que já comentaremos. Segunda questão. Eu diria que é um segundo campo, sobretudo nesse campo,
das humilhações diplomáticas militares, os americanos responderão no campo propriamente militar da sua ofensiva dos anos 80. Né? Mas existe um outro campo, onde, na época, a literatura também identificou derrotas, fracassos, fragilidade americana, e que não me parece correto fazê-lo. Sobretudo, a mudança, o abandono do sistema de Bretton Woods, ou a declaração em 1971 da não convertibilidade do dólar em ouro, não é? E finalmente em 73 da desvalorização do dólar, e a questão da subida dos preços do petróleo no início da década de 70 e depois o push depois na guerra do Yom Kippur e mais à frente na década de 70. Não é? Eu diria que, se for para pensar, eu não vou fazer aqui porque não tenho tempo, mas com mais precisão, aprofundar, detalhar o que aconteceu nos anos 70, para pensar melhor conceito de crise, não é? Conceito de mudança, conceito de transformação, entender o que está acontecendo no longo prazo no mundo nesse momento, seria interessante, talvez, olhar melhor a reação americana frente ao preço do petróleo, frente à corrida ao ouro, em 68, 69, 70, não é? Como comportamentos que resultaram muito mais da sua política expansionista, não é? Portanto, sua política imperial, amém? E também resultaram do sucesso da sua estratégia e da sua engenharia econômico-financeira do período 50, 70. Do crescimento econômico da Alemanha, do crescimento econômico... o sucesso do que da estratégia. Não é? Que é um pouco diferente você ser derrotado no Vietnã, você ser derrotado, outra coisa é você enfrentar-se com as consequências, vamos dizer assim, dialéticas do seu sucesso. Não é? Quer dizer, o seu sucesso é tão grande que você gera efeitos que vão além daquilo que você programou. Não é? Inclusive a corrida contra o dólar, que provoca, portanto, um comportamento reativo. É uma resposta reativa dos Estados Unidos. Porém, uma resposta reativa que não é improvisada, não é despreparada, não é um raio em céu azul. A elite financeira americana, entende, no governo Nixon, 68, 72, tá certo? Inclusive as figuras mais conotadas da década, como Paul Volcker, o George Shultz, todos pertenciam à equipe econômica de Nixon e todos já estavam trabalhando sobre este problema que eles chamavam o alargamento da janela, não é, do gap do ouro. Como responder a esse problema? Mantendo, que é essencial. Não é uma resposta agachada, não é uma resposta na defensiva, não é fugir da embaixada em Hanoi num helicóptero, não. É uma resposta para manter a autonomia da política econômica norte-americana. Entende? Quer dizer, você responde na ofensiva. Declarar a não convertibilidade e depois impor aos demais sócios, entende, a desvalorização, e compartida, sem direito ao que os outros façam o mesmo. E isso foi o que aconteceu entre 70 e 75, né? Negociações polares que a Alemanha cedeu, depois o Japão cedeu e assim vai, enfim, não. É uma história. Mas o que eu quero apenas chamar a atenção é que os Estados Unidos tomaram podemos dizer que seja defensivo, sim. É na defensiva, dado um problema que surgiu como consequência, em grande medida, de iniciativas expansivas e do campo econômico no campo político-militar. Não é? Mas a resposta americana não é uma resposta derrotada, não é como foi no Vietnã, é uma resposta ofensiva. É uma resposta pensando em manter o poder estratégico, a autonomia estratégica americana. Os Estados Unidos pensaram a partir dos seus interesses estratégicos. Não é uma derrota americana, o que se pode chamar, pode dizer sim, é o fim do exercício hegemônico benevolente do poder americano com relação aos seus sócios, as grandes potências que ele ajudou a reconstruir depois da Segunda Guerra. Isso sim. Não é? Já veremos, e todos nós sabemos, os efeitos dessa resposta ofensiva que eles deram.
não é? Que segue-se em 79 com a subida da taxa de juros e segue-se, consequentemente, na década de 80, com a promoção ativa da desregulação dos seus próprios mercados, dos mercados dos outros, que é, enfim, o quê? A chamada globalização induzida a partir das finanças e da moeda e dos títulos da dívida pública americana, que acabou sendo uma vitória contundente. Mas não chegamos lá. Eu quero dizer que esse início, né, para separar as iniciativas, porque senão vai tudo para um mesmo pacote, como era feito na época, pelos próprios americanos. Tudo uma derrota, tudo uma crise. Não é certo? Então, e uma terceira questão que eu sublinharia na altura dos anos 70, não é? 74, que não são necessariamente, não são nem derrotas, nem respostas, digamos, quase automático-pavlovianas a uma crise. Não, são iniciativas. Tem algo de resposta, como tudo tem na história política, não é? Há desafios que vão se colocando no jogo estratégico do poder. Mas são iniciativas novas. São iniciativas que revolucionam o sistema mundial. Duas. Não é? E que não precisariam ter sido tomadas nesse momento. Não é? Não são uma resposta ao Vietnã, não são uma resposta imediatista, não são. Imediatista não são. Primeira, por ordem cronológica, a Ostpolitik de Willy Brandt, em 1969. Atenção, meus amigos, é a primeira iniciativa no campo político internacional relevante do corpo dos aliados vitoriosos na Segunda Guerra Mundial não tomada pelos Estados Unidos. A primeira. Por isso mesmo, apesar de apoiada no primeiro momento, depois passou a ser permanentemente, eu não diria mal vista, mas vista com enorme ciúme por Kissinger, Nixon e os americanos em geral. Não é? Essa iniciativa, se não estamos com ela fresca na cabeça, enfim, foi a proposta do Willy Brandt, que é o primeiro-ministro social-democrata alemão depois da Segunda Guerra Mundial, não é? E que propõe um estabelecimento de relações com o leste, isso é, uma abertura de portas em direção ao leste, em direção a Moscou, em direção a Berlim. Tá certo? Essa é a proposta. Não é? E essa proposta teve consequências decisivas. Tá bem? Início da década de 70, 69, 70, 71. Segunda iniciativa, original, tá certo? Que não é tomada nas cordas. Não, é uma iniciativa estratégica. Foi a abertura americana para a China. Certo? Esta é uma decisão estratégica tomada por lado e lado. Atenção. E que talvez ainda tenha que se fazer uma história mais bem feita. Não é? Essa foi uma iniciativa tomada pelos chineses e foi tomada pelos americanos, não é? A partir de 1970. E eu diria, como todos nós podemos prever, né, que essa decisão, essa iniciativa acabará tendo um peso gigantesco naquilo que nós estamos vivendo no mundo hoje. Tá certo? Vocês vejam que eu estou tentando diversificar as coisas, diminuir a mistura de coisas para não parecer, nós estamos vivendo de uma grande derrota, nós estamos vivendo de uma grande vitória. Não. A história vai se fazendo de coisas reativas, iniciativas, derrotas, respostas, enfim, não é? Pois bem, esse era o quadro que se coloca na década de 70. As decisões americanas no campo econômico defenderam seus interesses estratégicos, mas, evidentemente, jogaram uma crise de balanço de pagamentos sobre todos os demais países, provocaram uma desaceleração da economia mundial em 1975 e 76 e, em última instância, na sua sequência, a partir da subida da taxa de juros de 79, provocaram a nossa dívida que estrangulou, enfim, o nosso projeto desenvolvimentista aqui. Então, essa história é conhecida, não é?
Mas, ainda nos anos 70, entende? Essa estratégia concebida pelo governo Nixon-Kissinger, vamos chamar assim, ela é interrompida pela razão conhecida do Watergate, da saída do Nixon, não é? Segue-se um governo absolutamente, enfim, irrelevante do ponto de vista que é o governo... isso, está certo? Depois vem uma outra proposta, que é a proposta Carter, que altera a ideia, uma combinação de uma espécie de messianismo do ponto de vista político com um projeto keynesiano do ponto de vista econômico, ao contrário do que era o Kissinger e Nixon, que era uma espécie de mistura de projeto liberal no campo econômico, um projeto realista de equilíbrio de poder no campo geopolítico, e finalmente vence a proposta, o projeto reaganiano, não é? Que, junto com a senhora Thatcher, uma vez mais, junto com a Grã-Bretanha, em conjunto redesenharão o mundo econômico a partir das reformas da década de 80, o que se chamou a restauração liberal conservadora. A política do dólar forte, a política das desregulações, a convergência das políticas econômicas anti-inflacionárias, enfim, esse é um quadro conhecido que eu não vou... não é